Beatriz Aparecida de Araújo Cruz tinha 31 anos e desapareceu no dia 19 de abril de 2025, a caminho do seu trabalho. A Beatriz viveu um relacionamento tóxico durante aproximadamente 15 anos. Ela sofria abusos físicos, psicológicos e era mantida em cativeiro em uma casa de vidro construída no alto de uma montanha lá em Serra Negra, em Minas Gerais. Quem olhava de fora achava que a casa era muito luxuosa, porque ela foi construída em um local onde eram construídas muitas pousadas, era um local bem afastado, inclusive com uma vista bem privilegiada das montanhas. Então, olhando de fora, as pessoas até achavam que ela tinha muita sorte porque o marido havia construído essa casa para ela. Mas olhando mais de perto, a situação não era exatamente essa. Essa casa era toda de vidro. As portas, as paredes, as janelas, não havia nenhuma cortina. Inclusive no quarto dela, a privada era bem de frente para a cama do casal e ao lado uma banheira com um chuveiro em cima. Ou seja, ela não tinha privacidade nem para esses momentos. Além da casa ser toda de vidro, ela ainda continha câmeras de segurança espalhadas por toda ela. E no celular da Beatriz ainda tinha aquele aplicativo espião. Mesmo de longe, ele conseguia monitorar todas as suas mensagens, buscas no Google e todos os aplicativos que ela usava. E o responsável por tudo isso na vida da Beatriz era o marido, Tiago Fernando Monteiro, que ela conheceu aos 17 anos e ele na época com 26, 27 anos. Eles se conheceram, pouco tempo depois se casaram e inicialmente foram morar em Mogi das Cruzes. Logo depois do casamento, ele já começou a mostrar uma personalidade bem controladora. Ela não podia trabalhar, não podia ter amigos e começou a isolá-la de todo mundo. Depois de um tempo, ele construiu essa casa de vidro lá em Serra Negra e onde eles se mudaram para lá. Após 5 anos de relacionamento, a Beatriz engravidou. E posterior a isso, os abusos pioraram, porque agora, além do Tiago chantageá-la em relação a que mataria a família, a mãe, as irmãs, as sobrinhas, ele também chantageava em relação à vida do filho. E um tempo depois, esse menino foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista. Então eles moravam nessa casa. Esse menino via muitos os abusos que o pai cometia em relação à mãe. E a Beatriz sofria calada, porque ela vivia sempre sob constantes ameaças. Até que um dia, em fevereiro de 2025, enquanto o Tiago batia fortemente na Beatriz, o filho dela não aguentou mais ver aquela cena e fugiu correndo para a casa da avó, a mãe da Beatriz. E foi onde a mãe da Beatriz chegou na casa e presenciou aquela cena horrorosa da filha sendo espancada pelo marido. Pois bem, ela tirou a filha daquela casa, conseguiu uma ordem de restrição contra o Tiago. Então, a partir daí, o Tiago estava proibido de chegar perto da Beatriz. E foi nesse momento em que ele saiu de Serra Negra e alugou um apartamento em São José e foi viver na cidade. No dia 19 de abril de 2025, a Beatriz simplesmente desapareceu. Ela estava a caminho do serviço e simplesmente não chegou ao serviço. Algumas horas depois, a mãe ligou para ela, não conseguiu falar, ligou no serviço e então foi informada de que a Beatriz não tinha aparecido naquele dia. A mãe entrou em contato diretamente com a polícia e na hora já suspeitaram do Tiago. Então a polícia começou a investigação e detectou em câmeras de segurança que o Tiago havia passado pela região próxima onde a Beatriz havia desaparecido naquele dia. E também foi descoberto que o Tiago havia conectado no Wi-Fi de um vizinho próximo à casa de vidro, coisa que causou estranheza, já que ele estava proibido de circular próximo da Beatriz. Quando foi confrontado, o mesmo disse que não estava com ela, que não sabia do paradeiro dela, que ele estava morando em São José. Então a polícia seguiu a investigação. Só que neste momento ele desaparece, ele fugiu. A polícia expediu um mandado de prisão e após 40 dias como fugitivo, a polícia o localizou na cidade de São José e o prendeu. Quando ele foi preso, ele negou envolvimento no desaparecimento da Beatriz e se manteve calado. Mas após alguns meses de prisão, ele resolveu confessar. E foi então que ele confessou que ele matou a Beatriz com uma facada no pescoço.
Na história dele, ele diz que ela ficou muito nervosa e que pegou a faca para ele e que ele teria pegado a faca dela e que teria sido um acidente. Ele tentou aí alegar uma legítima defesa. Mas acontece que legítima defesa, você não mata, não esconde o corpo, né? E não foge da polícia. Então ele contou onde estava o corpo. E então, no dia 12 de agosto de 2025, o corpo da Beatriz foi encontrado a aproximadamente 1,5 km da casa de vidro onde serviu de cárcere para ela durante tanto tempo, né? O corpo estava enrolado em saco plástico e estava enterrado, e dessa forma chegou ao fim o mistério do desaparecimento da Beatriz, e infelizmente de uma forma muito trágica. Esse é mais um caso de violência doméstica e de feminicídio que a gente ouve tanto falar. E parece que cada vez que a gente traz um caso, é um pior do que o outro. A crueldade parece que vai subindo de nível, né? A pessoa tem uma mente tão doentia que construiu uma casa de vidro para manter uma pessoa em cárcere. Isso é um absurdo, né? Num tamanho de crueldade assim que não dá nem para descrever, né? E pensar que essa menina, porque ela é uma menina, ela morreu com 31 anos. E pensar que essa menina sofreu abusos aí por quase 15 anos nas mãos dele, né? É muito triste pensar que ela sofreu calada, que ela não pediu ajuda pra ninguém, né? E a gente até entende como mulher e como mãe o medo, né, de machucar o filho, né? Acho que esse foi o fator determinante aí para que ela ficasse muito tempo calada também, né? Mas agora ele segue preso e aguardando justiça. A gente só espera que realmente a justiça seja feita nesse caso, né? Você já tinha ouvido falar nesse caso aí do mistério da casa de vidro? Conta pra mim o que você acha desse absurdo desse caso aí, né? Você conhece mais algum caso? Conta pra mim se tem algum outro caso que você conhece, gostaria que eu contasse pra vocês. E se você gostou dessa história, deixa um like aqui no nosso vídeo, tá certo? O meu muito obrigado para você que ficou aqui até o final desse vídeo e até a próxima história!